e ter implantação e implementação do LGPD, ou seja, que é uma lei, né? E quem responde depois é o secretário e o prefeito. E aí, diante dessa visão que o Júnior passou para vocês aqui, do que se pretende com este governo, né, para criar essa excelência, a gente tem que ter pelo menos uma noção básica do que é essa lei, né, de como ela funciona. E para isso, né, eu vou convidar nesse momento para fazer, na verdade, uma relação dessa modernização da administração pública e experiência do governo digital, Rafael Martinati, que é analista de sistema e mestre em telecomunicação pela PUC Campinas, pós-graduado em gestão do sistema de informação pela Unicamp, possui certificações ISO 27000 e ISO 20000, UTIL, PES, IPSR e COBIT, especialista em governança de tecnologia da informação, proteção da privacidade de dados pessoais. E com a palavra, Rafael. Oi, gente. Antes de tudo, muito boa tarde. Obrigado por vocês estarem aqui. E eu vou pretender tornar esse tema chato, essa coisa que a gente não entende direito, o mais simples possível. A minha intenção aqui não é falar palavra técnica e nem tornar esse negócio. A ideia é desmistificar. No final das contas, vocês vão entender que isso é muito mais fácil do que parece. Eu queria chamar, para a gente fazer junto, o Douglas Rodrigo da Silva, que ele é advogado. A nossa intenção é dar a vocês uma visão dupla, tanto uma visão técnica de tecnologia, da informação, de dados em si, quanto uma visão da lei. Então, está aqui comigo o Douglas. Lu. É que Douglas, você falou que você era depois, então eu não te anunciei, né? Então, deixa eu anunciar o Douglas, gente. Douglas é advogado da OAB, né? Foi coordenador institucional da ONG Defende de 2004 a 2009, trabalhou na Câmara Municipal de Limeira de 2009 a 2014 e na Ouvidoria Geral do município de Limeira. Então, com você, Rafael e Douglas. Obrigado. Então, do que a gente vai estar falando? A gente dividiu, a primeira parte eu vou estar tocando, falando sobre dados. O que são, onde vivem, o que comem, como descobrir aonde eles estão. Como se procriam. Infelizmente se procriam demais. E depois disso a gente vai falar de LGPD. O Dr. Douglas vai estar tocando e amarrando todas essas questões do que a lei fala. É uma lei complexa, escrita com termos difíceis, mas ela não é tão difícil assim de ser entendida. E essa palestra é para vocês. Então eu conto que qualquer dúvida, qualquer observação, por favor, a gente está aqui para ajudá-los. Tudo bem? Dados. O que são, onde habitam e o quanto valem. Eu acho que todo mundo já ouviu falar dados. Dados é um negócio que está ao nosso lado o dia todo dia. Mas o que são? É que nem amor. Eu sei o que é, mas se me perguntarem para definir, é o mais difícil, né? Então, dado é uma dessas coisas que a gente trabalha todo dia e talvez a gente tenha um pouco de dificuldade. Nessa imagem, eu fiz questão de não colocar nada que fosse digital. Então, a humanidade trabalha com dados desde que a gente se tornou humano. Então, desde a escrita cuneiforme, tem informação, a gente não consegue entender. Mas naquela tábua que tem um desenho, está escrito alguma coisa, num hieroglifo, numa partitura musical. Então, os dados, eles não estão somente no papel. Eles podem existir de diversas formas. Numa fórmula matemática, a voz contém dados. Então, se alguém gravar uma conversa, ele vai estar tendo acesso a dados. Sabe aquela bisbilhotice? E eles são importantes por quê? Porque são baseados neles que a gente se comunica, que a gente toma decisões. Então, fazendo uma analogia, do mesmo jeito que na biologia, a unidade menor de estudo é a célula, quando a gente fala de informação, a menor parte de uma informação é um dado. Então, dados são aqueles tijolinhos que vão compor uma informação. Qual informação? Qualquer tipo dela. Um desenho
é uma informação, um projeto é uma informação. Um projeto contém dados, uma fórmula matemática contém dados. Então, só para deixar claro, aonde estão os dados? Em todo e qualquer lugar. Fiquem tranquilos com relação a isso. Por gentileza. Aqui eu tentei colocar só uns exemplos, porque a gente pega e fica falando dados, é muito genérico. Então eu coloquei ali, tem um carro amarelo. Algumas informações embaixo são dados. Elas não estão organizadas, elas não estão estruturadas, mas são pequenos pedaços de informação que me remetem a um objeto. Então, é um carro amarelo, 5 portas. Todos esses dados, quilometragem, eles não identificam especificamente aquele carro. Tudo bem? Eu posso ter diversos carros amarelos, eu posso ter diversos carros de 5 portas, diversos carros. Porém, alguns dados identificam unicamente aquele carro, a placa, o Renavan. Então, a partir do momento que eu posso ter um monte de dados, mas alguns deles são mais preciosos do que outros, que eles me ajudam a saber mais, certo? Do outro lado, a gente tem uma pessoa, Antônio dos Reis, uma data de nascimento. Do jeito que essas coisas estão só expostas, eu não posso dizer que esses dados estão estruturados, que eles estão organizados, mas não é preciso muita habilidade para tirar algumas deduções, que por exemplo, aquela data pode ser uma data de nascimento, um número naquele formato de 333-2 é um CPF. Isso é só para mostrar para os senhores e para as senhoras exemplos de dados. Então, dados são formas que a gente usa para retratar coisas do mundo real, sejam elas concretas ou abstratas, amor, sentimentos, e a gente registra isso. Tudo bem aqui, gente? O que eu estou falando de dado? Era isso mesmo que vocês imaginavam, né? É de tudo quanto é tipo. Por favor. Agora, onde que esses caras habitam? Principalmente no poder público. Então, muitos dos exemplos que nós estamos pegando é assim, no nosso dia a dia, onde é que estão os dados? Estão nos documentos. Quais são os documentos? Nas atas eu posso ter dado pessoal. Eu posso ter dados em geral, incluindo pessoais ou não. Nos ofícios, nos relatórios, processos, cadastros. Então, esses são alguns lugares, mas como eu devo mapear os dados que eu uso? Vamos começar a utilizar, vamos começar olhando os documentos que a gente utiliza no dia a dia, nos formulários que nós temos, nos procedimentos. Então, ali a gente tem uma boa base de quantos dados nós utilizamos e de quais são eles. E aí entra aquilo que o prefeito falou. O dado tem muita coisa em papel, mas a gente pode digitalizá-lo. Ele só vai mudar o suporte. Então, no meu, eu posso ter uma certidão impressa, o suporte é papel. Todo o meu arquivo público baseado em arquivo de documentos. Mas ela também pode existir nos documentos digitais. Né? Então, eu posso ter essa informação em diversas fotografias. Então, áudios, tudo isso são formas de guardar documento. Por gentileza. E aí entra no mundo digital. Desde os sistemas corporativos, na microinformática, sabe aquela planilha que a gente faz por conta e risco própria e guarda para ajudar? Ali é um repositório de dados pessoais. No PowerPoint, no Word, gente, a ideia disso é falar, os dados eles estão tão disponíveis que a gente pode encontrá-los em diversos lugares. Quando nós falamos de sistemas corporativos, eu estou falando do sistema tributário, eu estou falando do sistema de gestão da saúde, eu estou falando do sistema de gestão da educação. Eu tenho um escopo definido. Nesses casos, fica até mais simples de fazer o mapeamento. A atenção que eu peço aos senhores e às senhoras é: utilizem aqueles documentos que não são corporativos. Aquela planilha que você guarda de pessoas que entraram em contato. Talvez nesses casos a gente encontre muito dado pessoal também. Sistemas web.
a planilha do Google. Eu vou fazer uma planilha, aonde essa planilha está armazenada? Eu tenho que saber que se eu coletar dado pessoal, eu tenho que garantir que ninguém, além de mim, acessem esses dados. Até aqui está tudo bem, gente? Estou conseguindo explicar mais ou menos? Por favor, vocês dão um toque se estiver um pouco confuso. Por gentileza. E o quanto vale? Vocês já pediram o CPF para vocês numa farmácia? A analogia que a gente pode fazer aqui é o seguinte: quanto de desconto você ganha ao mostrar o seu documento a cada compra que você faz? E por que vocês acham que a farmácia está dando aquilo por bondade? Se eu souber, imagine o seguinte, aí a gente ainda não começou a falar de dados pessoais, mas o seu consumo na farmácia pode me dizer muito sobre sua vida, sobre os remédios que você compra, pode me dizer suas doenças, sobre as outras coisas que você compra. Em farmácia vende de tudo. Então é extremamente interessante eu pagar para poder ter acesso ao seu histórico de consumo. Basicamente eu vou saber seus hábitos e doenças, e eu posso vender esses dados para fazer propaganda de coisas para vocês. Entenderam o valor desses dados? Então hoje, quando alguém pede numa farmácia, pede o seu CPF, aquilo vale muito mais do que o desconto que está sendo dado. Isso é muito interessante, que a gente vê normalmente. Daqui eu acho que vocês nunca receberam nenhuma ligação tentando te vender alguma coisa, né? Sabe aquela ligação do celular que você liga e não atende? Onde vocês acham que saíram aqueles dados? É muito provável que são fruto de vazamentos. E dependendo do caso, se eu souber, por exemplo, que eu pego um cadastro do sistema, imagine o seguinte caso, prefeito: eu tenho acesso, eu hacker, consegui pegar uma planilha com todo mundo que recebeu medicamento de alto custo da prefeitura. E eu sei quem são as pessoas, qual o telefone delas, aonde elas moram. O senhor acha que politicamente essa informação tem valor? Numa campanha? Eu sei todo mundo. Então, por isso que eu queria que vocês prestassem atenção, porque os dados públicos, eles têm um valor enorme. A Lei Geral de Proteção de Dados numa empresa, ela tem o escopo da empresa e de seus clientes. Vocês são um dos maiores prestadores de serviços dos municípios. Vocês trabalham com a maior gama de informações. Por isso, as informações da prefeitura são extremamente valiosas para se trabalhar. Esse é o motivo. Então, o quanto valem essas informações, eu costumo dizer, esse é um caso, a farmácia. A gente consegue ter um caso direto, o quanto que ele te dá de desconto de você dar o seu CPF para ele ir acumulando. Normalmente as farmácias, elas vendem esses para outras empresas associadas para fazer propaganda. Então é daí que a gente vê. E aqui, esses dados, eu peguei um dado daí, eu queria, prefeito, tentar se mostrar como que estava a cidade de Hortolândia com relação a dados de contato. Então eu entrei no painel da Anatel, esses dados são de agosto desse ano. A gente tem 100% de cobertura 4G e 5G na cidade. Ou seja, não há nenhum imóvel aonde uma pessoa com smartphone não consiga acesso à banda larga. 32% das casas de Hortolândia tem banda larga fixa, ou seja, uma em cada 3. Só que em telefonia móvel, o número de acessos, a gente está, hoje, em agosto, em 102%. Isso descontando as maquininhas de pagamento, né, que as máquinas de cartão fazem, são pessoas conectadas. Com esses números, acesso por TV, ou seja, 5% das casas tem TV por assinatura, e telefone fixo, 18%. O que a gente consegue ver? O povo de Hortolândia está conectado. A população está completamente conectada e em banda larga. Certo? Então, é muito interessante esses dados de contato digital. Se isso vaza, eu consigo ter um perfil que atinge quase todos os moradores da cidade. Por gentileza? E é isso que a gente quer falar agora, um pouco sobre o dado pessoal. O dado pessoal é aquele referente à pessoa natural, identificada ou identificável. Identificada, como um documento que eu consiga saber o meu nome completo, o meu CPF me identifica. E o identificável é
Por exemplo, um palestrante obeso calvo que está falando aqui na frente. Eu não disse meu nome, mas só sobrou eu, então isso seria identificável. Mas o mais interessante, a LGPD só se preocupa com dado natural. Ela não se preocupa com informações confidenciais. O plano estratégico do prefeito, com as obras, com as metas, ele tem que ser protegido por segurança da informação. Mas se ele não tiver nenhum dado pessoal nele, não tem nada a ver com a LGPD. Então, a LGPD, o foco são pessoas, identificadas ou identificáveis. E aqui, então, é só um exemplo, que aquele caso do carro, tudo que for dado relacionado a objetos, qualquer dado que não for relacionado a pessoas, não é dado pessoal, não faz parte do escopo da LGPD. Isso é interessante, diminui um pouco na hora de procurar esse mar de dados. Esse dado é a pessoa? É. Por exemplo, almoxerifado. É um ou outro dado do servidor que for pegar, mas todo aquele que tem muita informação de consumo, compra, mas aquilo não faz parte do escopo de LGPD. Tudo bem? E aí a gente começa a ter alguns tipos. Por que eu pego dados pessoais? A gente não tem fetiche de coletar essas coisas. A gente coleta isso na prefeitura porque a gente precisa. Então, esse ponto é interessante. Por que eu pego alguns tipos de dados? Para identificação. Eu preciso saber qual é o nome completo. Eu preciso saber o nome dos pais, documentos, fotos. Então, esses são tipos de uso de dados pessoais. Localizações, quais são seus endereços, quais são seus trajetos. E contatos. Então, esses são alguns tipos de dados pessoais que normalmente nós cedemos a todo e qualquer cadastro que a gente faz. Então, é muito difícil eu me cadastrar para qualquer coisa, eu não diga quem eu sou, como me localizar e como entrar em contato comigo. Então, esses dados, por que a prefeitura pega? Porque ela precisa disso para executar a política pública. Então, aí entram dados pessoais sensíveis. São aqueles dados pessoais que, se forem tratados, podem colocar a vida das pessoas em risco, ou podem ser utilizados para mau uso. Então, por exemplo, etnia é um dado extremamente importante de ser coletado, mas toda vez que eu for trabalhar com etnia, com raça, eu tenho que saber que esse é um dado sensível. Eu posso segregar pessoas baseadas nessa informação. Religião, a mesma coisa. Opinião política, filiação sindical, partidária, filosófica, saúde. Então, no caso da prefeitura, nós temos uma secretaria inteira, cujos dados pessoais são sensíveis quando se tratam de saúde, né? A vida sexual, informação genética, são aquelas extraídas de DNA, genes. Então, um banco de dados genético tem que ser protegido, não é considerado um dado sensível. Assim como a biometria. E o que é biometria? Normalmente a gente associa a biometria ao cadastro da impressão digital, mas é qualquer medida que tirem do meu corpo para me identificar. Então, pode ser peso e medir, aquele IMC, em teoria, é um dado biométrico, é um dado sensível. O que muda de um para o outro? O cuidado que eu tenho que ter na hora de tratar os dados. Quando eu trato aqueles outros dados comuns, eu não preciso ter tanto controle, eu não preciso ter tanto cuidado quando eu for tratar esses dados. E agora, até aí tudo bem, gente? Do que é um dado pessoal, do que é um dado sensível? Tudo bem? Vazamento de dados. Vazamento é uma divulgação não autorizada. Então, por definição, às vezes, nós teremos que comunicar dados pessoais sensíveis. Então, é comunicação de dados. Por exemplo, algum paciente conseguiu, via justiça, um remédio de alto custo, e eu vou ter que publicar no Diário Oficial informação de que aquela compra foi para qual paciente. Isso a lei de transparência nos obriga. Por outro lado, eu tenho, dependendo da doença, eu posso expor a pessoa e colocar o nome dela. Então, mas é uma divulgação de dado pessoal prevista em lei, eu tenho que divulgar.
O vazamento não. O vazamento é outro caso. O vazamento é o caso quando as informações somem. E é daí que a gente vê um monte de tentativa de golpe, quando uma pessoa se passa por outra. Então, se eu tenho um vazamento de informação que vaza senha, que vaza contatos, a gente fica mais vulnerável para ser atacado. Então, notem que informações que possam vazar daqui podem ajudar os fraudadores a cometerem os golpes. Chefe, boa. Furto de identidade e invasão de contas online. Sabe aquele negócio que roubaram o meu perfil no Facebook? Imagina a dor de cabeça que alguém pega, só de pegar a sua senha, você não fez nada de errado, ele só pegou e trocou sua foto e mandou umas mensagens. Então, isso são coisas, às vezes, o que acontece? Faz um cadastro de pessoas, um monte, e a pessoa usa a mesma senha em todos os sistemas que ela usa, porque é difícil trocar a senha. Aí ela fez uma compra naquele software Canva, de desenho, sei lá, e ela pegou e cadastrou uma senha. Só que a mesma senha que ela pega e cadastra em todos os sistemas. E um desses sistemas vazou na internet. Algum espírito de porco pode ir lá tentar invadir a conta. Então é isso que a gente está falando de invasão de contas online. Mas isso é o menos problema, porque eu posso roubar a sua identidade para criar um cartão de crédito, para criar uma conta, para fazer transferência de imóveis. Notem que no mundo digital essas coisas são cada vez mais possíveis e é importante que cada um de vocês, todos vocês aqui são cidadãos, em primeira instância. Ninguém daqui queria que seus dados fossem vazados e vocês expostos a isso, a essas situações. Então é por isso que a proteção de dados é extremamente importante. Do mesmo jeito que a gente espera que todas as empresas cuidem dos nossos dados, o munícipe de Hortolândia também quer isso. Quer certeza de que a prefeitura trata com respeito as informações e que se for vazada não foi por eles. E o que é como que origina um vazamento? Uso indevido dos recursos de TI. Todo o pessoal de TI trabalha com infraestrutura, faz política de acesso, faz controle de sistema, e é primordial que nós obedeçamos à política do uso de recursos de TI. Eu vou espetar um pendrive aqui rapidinho só para pegar uma foto, e se nesse pendrive estiver contaminado? Então, o que é interessante é que o pessoal da TI consegue chegar exatamente aonde quem foi a pessoa. Então, mais importante do que o mau uso é que isso pode trazer impacto para a prefeitura e para o cidadão. Furto de dados. Alguém pegou um software malicioso e invadiu a rede. É isso que o pessoal está protegendo. Mas tem uma coisa que é muito ruim, é acesso de contas de usuários por senha fraca. Eu estava vendo uma entrevista do hacker de Araraquara e ele falou que muita senha que ele invadiu é porque a senha estava 1, 2, 3 mudar. A senha era admin 0001. São mesmo senhas que são muito definidas, padrão. Então, o simples fato de eu colocar uma senha difícil já dificulta. E tem uma questão, prefeito, que a gente precisa tomar, que é importante que vocês conscientizem. Boa parte dos vazamentos acontece por mau uso de funcionários ou de ex-funcionários que ainda detêm acesso ao sistema. Ele foi demitido, ele ainda está com acesso na conta, ele vai lá, acessa um cadastro e entrega esse cadastro, salva num pendrive e entrega para alguém. Então, por isso que essas medidas que a TI fala, de trocar senha, de quando mandou o funcionário embora, já avisa a TI para cancelar os recursos dele, o acesso dele é extremamente importante. Furto de equipamento, então vou roubar um equipamento com senha, também pode sair. Ou erro e negligência de funcionários. Por exemplo, o maldito pendrive, com perdão do maldito. Mas acho que é a palavra que melhor define. Vou só salvar isso daqui e eu esqueço o pendrive com relatório extremamente... Então, tem a política de segurança da informação, ela trata
inclusive de como vocês vão descartar os documentos, né? E qual que é a forma de descarte seguro. Por favor, chefe. E eu acho que, por enquanto, era isso que eu queria mostrar para vocês com relação a dados. Consegui? Vocês prometem que agora o meu amigo Douglas ele vai falar um pouco sobre a lei e depois a gente vai voltar a conversar. Se tiverem qualquer dúvida, por gentileza, coloque essa apresentação para vocês. Boa tarde a todos, eu sou o Douglas, é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Essa atividade aqui é um convite que nos chegou num momento muito interessante, né, que nós estamos vivenciando no Brasil, uma oportunidade de acompanharmos a implementação de uma legislação que trata de um tema tão caro que é a privacidade, né, e dentro disso tem a proteção dos dados pessoais, que é uma preocupação que a gente já acompanha a existência dela no nosso país desde a Constituição Federal de 1988, ela já existe e é algo que já vem sendo protegido há muito tempo. Porém, nós não tínhamos, até 2018, uma legislação específica que tratasse apenas sobre a proteção de dados pessoais no Brasil. Então, nós estamos diante de um cenário onde o nosso país está se adaptando ao que há de legislação e regulamentação em termos de proteção de dados pessoais mais atualizado no mundo, né? A nossa legislação ela é inspirada na regulamentação europeia, chamada GDPR. Lá, desde 2018, a proteção de dados se tornou, então, um motivo que fez com que todo o poder público, as empresas, no geral, pudessem proteger os dados pessoais de todos os cidadãos que fazem parte da União Europeia. Isso influenciou o mundo inteiro. E o Brasil, por sua vez, espelhou a legislação nacional, tendo como referência essa legislação, então, instituída na União Europeia. Na legislação brasileira foram criadas algumas figuras que estruturam, né, todas as pessoas que vão ter acesso ao tratamento de dados pessoais. Em primeiro lugar, ali, nós vamos ter o titular. O titular é o cidadão de direitos que tem posse e é detetor de dados pessoais e que muitas vezes é o cliente de vocês quando vocês estão do outro lado do balcão em termos de administração pública, né? É aquele cidadão que vai acionar possivelmente a Prefeitura de Hortolândia para saber se a Prefeitura trata algum tipo de dado pessoal do titular de direitos. Isso é algo que vai ocorrer constantemente, porque o poder público é um dos maiores detentores de dados pessoais que existe. Além do titular, nós temos também aqui a figura do encarregado. Pelo que temos conhecimento na Prefeitura de Hortolândia, vocês já deram esse passo, já estão avançando e já indicou uma pessoa para ocupar essa função, né? Às vezes é um desafio grande deixar lá, salvo engano, acho que é o Ailton, né? Isoladamente, tendo que resolver os dados pessoais de toda a população de Hortolândia. E ele não pode estar nesse desafio sozinho. Esse desafio tem que ser de cada um dos servidores de todas as secretarias da Prefeitura de Hortolândia. Por quê? Como já dito aqui anteriormente pelo Rafael, antes de sermos servidores públicos, nós todos somos cidadãos. Então, para a gente também é muito importante que a proteção de dados esteja como um norte a ser alcançado pela Prefeitura Municipal de Hortolândia e por todas as demais. Além da figura do encarregado, nós temos também o controlador. E o controlador, normalmente, ele vai ser aquela pessoa que tem o poder de mando, de decisão e controle sobre os dados pessoais. Se tratando, então, de administração pública, no caso presente, todo o tratamento de dados realizado pela Prefeitura de Hortolândia, logo, a Prefeitura de Hortolândia é o controlador de dados. Na medida em que a Prefeitura tem a necessidade de terceirizar algum tipo de serviço nas suas relações com fornecedores, com entidades e terceiros, e essas informações são utilizadas por outros tipos de atores, nós estamos diante da figura, então, do operador. Toda vez que é repassado para um terceiro
algum tipo de atividade de tratamento de dados, a legislação, então, classifica esse terceiro externo à administração como um operador de dados pessoais. Então, juntando as figuras tanto do operador como também do controlador, nós vamos ter, então, os agentes de tratamento de dados pessoais, que são as pessoas que vão lidar com os dados no dia a dia, no cotidiano, dentro de cada secretaria, e que, eventualmente, conforme for a adequação feita pela prefeitura, em caso de os eventuais incidentes de vazamento, como já foi antecipado aqui dito, serão eventualmente os responsabilizados em casos de vazamentos de dados pessoais. E é nesse ponto que a gente chama a atenção da responsabilidade de todos os servidores em ter atenção no uso e tratamento de dados pessoais. Bom, o titular, como a gente já falou, são os cidadãos, todos os contribuintes, os alunos, os servidores também que têm seus dados pessoais registrados no setor de administração, na RH, também são detentores de dados pessoais. Eu acredito que os servidores aqui também já devem ter experimentado a situação de verem suas remunerações expostas de forma de transparência ativa e todo mundo saber quanto que ganha, o que não ganha, e sabe como que é o peso de ter que lidar com essa situação no dia a dia, né? Então vocês sabem muito bem o valor que se tem de proteger um dado pessoal. Acho que pode avançar, por gentileza. Bom, ali os controladores, então, eles podem ser tanto as pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado. Tendo como foco as pessoas jurídicas de direito público, eu vou me ater aqui à administração municipal, né, que é a responsável, então, pelo tratamento de dados pessoais e que é a maior responsável, então, em casos de qualquer tipo de penalidade. Você pode voltar só um instantinho? Eu queria dar uma colaboração aqui nesse ponto, Douglas, se você me permite. O que é interessante, esse ponto de controladores e operadores sempre foi muita dúvida dentro da LGPD. Inicialmente, muita gente achava o controlador é o chefe e o operador é o funcionário que trabalha. Não é bem isso que foi se designando. Então, o que é interessante? O controlador é a pessoa que tem poder de decisão sobre o que os dados são tratados. Numa empresa normal, ele pode ser uma pessoa física ou jurídica. Só que no caso de pessoa física, eu estou falando de um profissional liberal, eu estou falando de aí ele pode ser. Normalmente, a unidade controladora a quem o cidadão de Hortolândia fornece os dados é o CNPJ da prefeitura. Então é interessante notar que na prefeitura o controlador geral dos dados é o CNPJ da prefeitura. Por outro lado, a prefeitura é muito diferente de uma empresa qualquer. A prefeitura ela se divide em diversas secretarias ou outros órgãos para poder atender a sua missão. Logo, em razão do princípio da desconcentração administrativa, o órgão público despersonalizado, ou seja, as secretarias ou algum órgão, ele vai atuar também como um controlador. Quem implementa? As secretarias. Então, todas as obrigações que um controlador tem de implementar, isso são colocadas nas suas unidades desconcentradas, cada uma das secretarias. Mas, quando um cidadão for acionar, exigir seus direitos perante a lei, ele vai acionar o CNPJ. Logo, é aquilo que o prefeito disse. A responsabilidade de implementar está em todas as secretarias e secretários, porque é descentralizada. Não é de se esperar que alguém da saúde entenda bem das questões de trânsito. Porém, quando um cidadão questionar a autoridade, ele vai peticionar contra quem? Contra o CNPJ da prefeitura, que no caso o controlador de dados é o prefeito. É interessante a gente notar isso, essa divisão de papéis, porque nós não estamos falando exclusivamente de cargos e funcionários. A gente está falando de quem tem o poder de tratar o dado. Aí a pergunta fala assim, mas eu trabalho na Secretaria da Saúde.
eu não tomo a decisão. Em última análise, sim, você não tomou a decisão, mas você está tratando esse dado em nome de quem? Por que você está fazendo isso? Ah, porque eu sou contratado. E qual é o CNPJ que te paga? É esse. Então é sobre esse CNPJ que é responsabilizado. Por isso, prefeito, a importância de todo mundo estar aqui, parabéns por isso, porque essa responsabilidade cai em todos nós. Ah, mas vai ser o prefeito que vai ser, ou só o secretário? Não, quem deu o motivo, quem deu causa ao vazamento, responde solidariamente. E existem uma série de coisas. Se o prefeito provar que ele treinou, ele instruiu o documento, ele fez todos os procedimentos, e o funcionário deliberadamente não obedeceu, está atenuado, fica só para o funcionário. Por isso é importante da gente seguir os procedimentos. Quando a gente segue os procedimentos, se der alguma coisa errada, a gente atenuou. Então, era só essa observação, Douglas, que eu acho bastante interessante de colocar. Próximo. Bom, então, com relação à responsabilidade estabelecida pela Lei Geral de Proteção de Dados para os encarregados de dados pessoais, se tratando aqui em de Hortolândia, o cargo ocupado hoje pelo Ailton, cabe a ele, então, receber todo tipo de solicitação de dados sobre a ocorrência do tratamento que o titular, o cidadão, eventualmente busque a Prefeitura de Hortolândia para saber se isso está acontecendo ou não, né? Cabe a ele encaminhar, após o recebimento então desse pedido de tratamento de dados ou não pelo titular, para as secretarias da administração municipal saber quais são os dados existentes em nome daquele titular em cada secretaria. Esse fluxo vai ser estabelecido através de um trabalho que eu acho que já foi realizado aqui, que é o de mapeamento de dados internos de cada secretaria. Acho que é algo que já está em andamento aqui para vocês. Então, cada secretaria hoje já deve ter elaborado, possivelmente, eu acredito, um mapeamento de cada dado que existe em cada secretaria, seja na saúde, na educação, habitação ou na assistência social. Então, quando vocês eventualmente receberem do encarregado um pedido de acesso a informações com relação ao tratamento de dados pessoais, vocês terão que ter um ponto focal, como se fosse um responsável internamente na secretaria para recepcionar esse pedido, analisar se o titular de dados de fato é a pessoa que está pedindo, para poder confirmar a veracidade de quem está pedindo esse dado, se não estou passando esse dado para um terceiro. Uma vez feito isso, né, para garantir a segurança da informação, vocês irão responder então para o encarregado de vocês que a pessoa de fato tem dados tratados naquela secretaria. Vamos pegar o exemplo de educação, a pessoa está matriculada ali numa escola, num curso, pode ser tanto o aluno como também o pai, não, o responsável, e vai então dizer quais são os dados pessoais existentes naquela secretaria e que eles foram tratados e por quê. Isso vai ser encaminhado de volta então para o encarregado, que terá a função de responder para o titular de dados, que é quem? Que é o cidadão que está fora da administração e quer saber se tem ou não os dados pessoais tratados internamente dentro da Prefeitura de Hortolândia. Bom, com relação à questão de encarregado, tanto faz ter uma opção que seja a nomeação de um funcionário interno, pode ser um servidor concursado, pode ser um comissionado, ou pode ser, por exemplo, também terceirizado através de uma pessoa jurídica, pode-se contratar uma empresa, pode-se contratar uma pessoa física para ocupar esse cargo de encarregado. Aí cada situação vai demandar, então, qual é o ajuste que a administração vai tomar com relação a esse ponto. No caso de vocês, já foi estabelecido, então, que vai ser um servidor, e no caso, então, já foi, inclusive, até instituído que é o Ailton aqui, que eu vou ficar repetindo sempre para vocês e fixando o nome dele aí, e não esquecer da existência do trabalho do encarregado. Próximo. Na administração pública, a gente tem a prerrogativa de fazer o tratamento de dados pessoais utilizando-se de uma base legal específica, né? Nós temos várias bases legais para tratar dados pessoais. Contudo, na administração pública, a gente utiliza 4. Dessas 4, tem 2 especiais que eu acho que vale a pena falar e mostrar para vocês, que são as que justificam
todo o tratamento de dados que é realizado pela administração pública. Entre eles, eu destaco o cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Sempre que estamos diante do tratamento de dados pessoais no âmbito da administração, nós estamos muitas vezes utilizando essa justificativa de base legal. A primeira ali que está disposta, que é o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória. Isso é comum e é algo que é reconhecido como lícito, justificado e apropriado para poder realizar a atividade de tratamento de dados pessoais no âmbito de uma administração pública. A segunda base legal que a gente utiliza também na administração pública é a execução de políticas públicas. Nós, na administração pública, temos como atribuição e destinação final a elaboração e a execução de políticas públicas. Estamos aqui, os servidores, no caso de vocês, como princípio e finalidade de entregar para o cidadão, para a sociedade, o cumprimento das políticas públicas estabelecidas em todas as áreas, em todos os setores, seja na educação, na saúde, na habitação e na assistência social. Por si só, essa justificativa ela é suficiente para justificar o tratamento de dados pessoais no âmbito da administração pública. Então, sempre que for realizada qualquer tipo de atividade de tratamento de dados dentro da administração, uma das principais bases legais que vocês podem utilizar para justificar esse tratamento vai ser essa opção, que seria a execução de políticas públicas. Além disso, tem ali também a tutela da saúde. Essa justificativa ela só vai poder ser utilizada por aqueles servidores que não simplesmente estejam apenas na saúde, mas que exerçam atividades fins da saúde e tenham registros médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, por exemplo. Essas pessoas que estejam dentro dessa classificação, elas podem utilizar essa base legal própria, específica, para todos aqueles que atuam dentro da atividade fim ligada à área da saúde. E por fim, a última base legal que a gente recomenda que o poder público pode utilizar como justificativa para a realização das atividades de tratamento de dados pessoais é com relação aos contratos. E contratos, eu acho que vocês devem ter uma divisão específica dentro da administração que lida com isso. Então, todos os contratos que vocês têm com terceiros para poder prestar os serviços que vocês devem entregar para os cidadãos, eles também podem ser objeto de justificativa como base legal para realizar operações de tratamento de dados pessoais. A gente pode avançar? Próximo, por favor. Acho que a gente vai partir dos princípios. Um exemplo, boa. Bom, vamos lá. A prefeitura trata dados pessoais contidos em documentos relacionados ao processo administrativo, tais atas de reunião, pareceres e projetos de lei. Os dados pessoais em questão se referem, entre outros, servidores públicos, membros da sociedade civil e por aí vai. Então, vamos supor, por exemplo, aqui que hoje nós tivéssemos uma lista de presença de todos os servidores que foram convidados gentilmente aí pela Luzia para participar dessa atividade, e que nessa lista, além do nome, nós tivéssemos também ali colocado eventualmente uma matrícula, que é um dado que pode identificar os servidores que estão aqui, além do nome. Talvez poderia ter sido listado um e-mail, ou talvez o número do celular. Isso é comum na administração pública, as reuniões, a gente sempre ali, às vezes, para poder comprovar, ter uma lista de presença, ter uma ata que fica ali elencado tudo que foi tratado na reunião para depois ser acompanhado e verificado o que ocorreu. Então, nós estamos diante desse tipo de situação, de uma hipótese de tratamento de dados pessoais, as quais... Você quer perguntar? Especificamente nesse ponto, a gente tem visto muita confusão com relação à escolha da base legal a ser utilizada. E isso é uma dica na hora de mapear as informações. Quando for usar o pessoal, a lei, a LGPD, ela não proíbe o uso de dados pessoais, ela permite e regula. Ou seja, eu posso usar qualquer dado pessoal desde que obedecendo aos critérios da lei.
Uma coisa que é muito comum da gente ouvir é que, eu preciso pedir o consentimento do usuário para tratar a informação dele. Não é esse o caso para o poder público. Então, se eu for uma empresa de pesquisa e quiser saber opiniões, eu posso pedir assim, se eu autoriza eu tratar seus dados, mas eu, como poder público, eu não utilizo isso. Por quê? Porque o poder público ele tem obrigações de prestar serviço ao cidadão. Então, dependendo da base legal que eu justifico, vai dizer o quanto de trabalho adicional que eu vou ter na proteção daquele dado ou não. Então a gente diz assim, para o poder público, nunca utilizem consentimento, a menos que for uma pesquisa de opinião ou legítimo interesse do controlador. Usem, por quê? Porque vocês são um órgão público. Isso daí é muito utilizado na empresa privada. Aqui, a prefeitura, ela existe para cumprir, ela tem obrigações para com os seus cidadãos. E para isso ela precisa dos dados dele. O fato de utilizar essa base legal diminui absurdamente a quantidade de tratamento que vocês precisam dar depois ao dado pessoal. Bom, próximo. Bom, outro exemplo aqui então, que a gente trouxe para apresentar para vocês com relação também à Secretaria de Saúde. Acho que é um exemplo interessante para a gente comentar, que com relação ao tratamento de dados pessoais de pessoas fumantes, na hipótese de uma pesquisa, atendidas em hospitais públicos para fins de planejamento e execução de política pública, de controle do tabagismo e prevenção e tratamento de câncer de pulmão. Pode comentar. A grande questão nesse caso, só voltando um pouquinho, para eu poder utilizar a base legal, execução de políticas públicas, é requisito que exista uma política pública publicada, com prazos, com fins. Então, se eu quiser utilizar, por que você está coletando as informações de pessoas fumantes? É necessário que haja um programa de combate ao tabagismo, que tenha metas, pessoas. Então, esse é um caso que, se houver, eu posso utilizar essa base legal para poder tratamento de dados. A única diferença da execução de políticas públicas para cumprimento de obrigação legal é que na execução de políticas públicas eu preciso que essa política tenha sido publicada. Se institui-se no município o Programa Municipal de Combate ao Tabagismo. Se houver isso, eu posso utilizar o tratamento de dado pessoal para atender essa política pública. Complementando, nós estamos assim, diante de uma situação onde for realizada uma pesquisa para saber as pessoas fumantes em determinado lugar específico do município, e para poder então justificar o uso do tratamento de dados pessoais nesse tipo de caso, a gente sempre recomenda que a lei que eventualmente criou essa campanha, ou o ato normativo, o decreto, por exemplo, que tenha estabelecido a necessidade do poder público realizar essa campanha, que ela seja juntado, né, junto com o ato que autorizou a realizar o tratamento de dados pessoais. Então, como justificativa, a gente sempre recomenda que a lei ou o ato normativo seja anexado e apontado como justificativa para que o tratamento de dados pessoais possa ocorrer dentro da maior privacidade e proteção possível. Esses dois outros, a gente nem explicou muito porque eles são meio que autoexplicativos. Ou seja, eu posso tratar dados pessoais para fazer contrato. Então, todos os setores que fazem contratos na prefeitura, que trabalham com dados pessoais, qual a base legal que ele vai justificar o tratamento de dados pessoais? Elaboração de contratos. Ele precisa fazer isso para elaborar. E o outro pega bastante para profissionais da saúde. A letra da lei diz que eu posso tratar dados pessoais para tutela da saúde, mas exclusivamente em procedimento realizado por profissional da saúde. Então a gente tem um rol de profissionais que são da saúde e que, se eles estiverem tratando dados pessoais, a justificativa, a base legal que justifica o tratamento é tutela da saúde. Então, com isso, a gente está dando ao auditor, ao fiscal que vier, a base legal que nós na prefeitura estamos tratando.
Em outras palavras, a gente está mostrando que todo o nosso tratamento de dados é legal quando a gente faz esse relacionamento, né? E é muito importante isso, que dependendo da base legal que você escolhe para justificar um tratamento, é que são definidos os procedimentos de controle. Então, escolher a base legal correta pode fazer o seu projeto diminuir muito em tempo e em dinheiro. E por que nós não mostramos todas as outras? Porque nós acreditamos que cerca de 90% dos casos da prefeitura vão ser justificados nessas 4 hipóteses. Existem outras, mas aí a gente está tratando como exceção. Princípios, pode passar por gentileza? Aqui, princípios da mesma ideia. Existem princípios, por que eu devo tratar dados? Eu devo tratar com segurança, existe uma série de coisas, mas a gente costuma dizer que os mais importantes são o fim, que é finalidade, finalidade, adequação e necessidade. Finalidade, conta só um pouquinho isso. Finalidade. Eu tenho que mostrar que eu estou coletando os dados para comprar. Aqui basicamente é meio que autoexplicativo, mas vamos lá. Eu tenho que justificar o porquê que eu estou coletando determinado dado. Então, por que eu coleto o dado telefone? Para ter contato. Por que eu coleto o dado nome? Para identificar a pessoa. Então, na maioria dos dados que nós coletamos no dia a dia, não estou pensando naquelas pessoas que pegam informações para tentar. Estou pensando na gente que trabalha o dia inteiro, normal. Quando a gente pede dado pessoal, qual que é a finalidade? Vai ser para identificar a pessoa, então que identificação civil. Vai ser para saber a localização dela, para saber onde que ela mora, qual região ela é atendida, quais são as informações de contato. Então, isso tem a ver com por que eu estou coletando dado. Agora, imagina que eu estou coletando um dado numa política de mobilidade urbana e começo a perguntar coisas sobre o estado civil da... Não faz sentido. Então, essa é a questão, que a coleta tem que ser adequada. A adequação e a necessidade, aqui entram na necessidade, sim. Eu preciso, sabe aqueles procedimentos que a gente vê, para conseguir dar o serviço eu preciso que você coloque uma uma cópia do seu RG, uma cópia do seu CPF, uma cópia da carteira de trabalho. Aqui, o princípio da necessidade falando, por que eu preciso de tudo isso? É sempre interessante notar que quanto mais dados eu coletar, mais responsabilidade eu tenho. Quanto menos eu coletar, ou seja, se eu coletar na medida justa, eu não vou estar trabalhando a mais. Agora, se eu for curioso e quiser saber muito mais coisas, o meu trabalho em proteger fica maior. Então, o princípio da necessidade, ele trata justamente disso. Quando vocês forem coletar a informação de um cidadão, vocês têm que coletar exatamente aquilo que precisam para o trabalho de vocês. Não pode faltar nada. Mas pense sempre que se você coletar em excesso, além de não ser útil para você, vai ser custosa para ser armazenada, para ser protegida e pode te dar dor de cabeça. Então, menos é mais. Toda vez que a gente for cuidar só daquelas informações que a gente precisa. Se não precisar, não coleta. Se eu não coletei, eu não tenho responsabilidade por ela. Olha que beleza. Então, é por aí. Bom, com relação à Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. A ANPD é uma agência criada junto com a Lei Geral de Proteção de Dados com o objetivo de regulamentar, fiscalizar a aplicação da legislação em todo o país. Então, vai ser essa agência que fica lá em Brasília, que vai tratar com todos os municípios, com todas as câmaras municipais, com todas as assembleias, com todos os governos de estado de todo o país. A ANPD, ela existe há cerca de 3 anos, a legislação veio primeiro, o órgão foi instituído posteriormente, né? E ele começou atuando dentro de uma medida de orientação, né, para todas as partes envolvidas com relação à aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, no primeiro momento, a ANPD, ao invés de fazer qualquer tipo de punição, ela tem orientado
como que os agentes de tratamento, sejam eles controladores, como é o caso da prefeitura, sejam eles os operadores, como é o caso, por exemplo, das empresas terceirizadas que prestam serviço para a prefeitura, devem tratar dados. E dentro dessa postura de responsabilidade da Agência Nacional de Proteção de Dados está, por exemplo, a elaboração de guias práticos de implementação da LGPD no serviço público. Então, boa parte do conteúdo que a gente tenta trazer e apresentar para vocês, temos como fonte de inspiração essa referência. A NPD completou esse ano, 3 anos de atividade e tem prestado uma série de serviços já nesse curto espaço de tempo, com o objetivo de orientar como que as prefeituras devem implementar e se adequarem com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Dentro dessa postura, então, eu reforço que a posição do órgão nesse primeiro momento é de orientação. Então, está se dando condições para que as prefeituras possam se adequar. Esse é o momento que vocês estão vivenciando aqui. Esse é o momento da Prefeitura de Hortolândia, que é o quê? Criar o comitê, indicar o encarregado de dados, fazer atividades de formação junto com os servidores para poder homogeneizar o conhecimento e popularizar a legislação. Para, no segundo momento, nós acreditamos, acompanhando os marcos regulatórios estabelecidos pela agência, que a partir de 2024, a partir de 2025, essa postura deve se alterar. Então, vocês estão dentro do tempo necessário para poder se adequar e fazer as coisas da melhor forma possível. Então, queremos dizer que isso aqui é uma oportunidade, o desafio foi colocado. Segundo o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, dos 645 municípios do nosso estado, apenas cerca de 120 cidades conseguiram iniciar esse processo de se adaptarem à Lei Geral de Proteção de Dados. Vocês estão dentro desse seleto rol de municípios que começaram a caminhar no sentido de realizarem essa adequação. Os outros têm por caminho um desafio bem maior, e vocês estão um passo à frente. Eu acho que é por isso que esse tipo de atividade, Júlio, vale a pena ser realizada, Zia, com bastante intensidade, dentro de um programa que permita que todos os servidores da administração de Hortolândia possam passar por processos de formação, de troca de ideias, de experiências, saber de exemplos de municípios que já iniciaram o processo de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. No segundo momento, a ANPD, ela poderá, por exemplo, solicitar informações através de ofícios para o encarregado, perguntando, por exemplo, como que está instituído o comitê aqui na Prefeitura de Hortolândia, como que está, por exemplo, respeitado os direitos dos titulares de dados pessoais com relação às respostas, se, por exemplo, a Prefeitura de Hortolândia já criou um canal de comunicação através do método da transparência ativa, colocando no site um canal, um e-mail, onde o cidadão titular de dados pessoais pode acionar para pedir informações em busca de saber se a Prefeitura de Hortolândia trata dados pessoais ou não. Essas medidas, entre outras, que a própria legislação estabelece que devem ser implementadas, e pelo que eu tenho conhecimento, já estão sendo realizadas aqui na Prefeitura, elas são objeto de informações prestadas para o órgão regulador, criado pela legislação, que no caso é a ANPD. De posse dessas informações, o órgão regulador vai avaliar a postura da Prefeitura de Hortolândia e saber qual o grau de respeito que está sendo dado para a legislação. De acordo com a ANPD, pelos processos de fiscalização que já estão em andamento, desde o ano de 2023 nós temos 10 procedimentos, porque estamos falando de um órgão que é novíssimo, está ainda engateando, a gente for poder fazer um parâmetro de termos de idade. As posturas têm sido no sentido de orientar os municípios, dando suporte para que eles façam sua adequação. Se o município é relapso, igual na relação com o Tribunal de Contas, é pedido uma informação, e essa informação ela é repassada de qualquer jeito, isso é avaliado. Essa postura, essa posição muitas vezes passiva, de apenas cumprir aquilo que está sendo pedido e não se preocupar em fazer a coisa com maior nível de atenção. A ANPD, nesse sentido, ela estabelece possivelmente alguns tipos de punições
que podem ser implementadas sobre o município, que vão recair politicamente e civilmente, provavelmente sobre o prefeito, né? Nós entendemos que, com o avançar da legislação e sua implementação, vai ocorrer o que aconteceu, por exemplo, com a Lei de Acesso à Informação, que é a lei que eu acredito que vocês já conhecem, já lidam com ela aqui dentro da prefeitura. Logo mais, nós vamos ter outros órgãos atuando, pedindo informações com relação à implementação da Lei Geral de Proteção de Dados dentro da administração pública. Atores como, por exemplo, o próprio Tribunal de Contas, o Ministério Público, que sempre bota o terror geral em todo mundo, e podem ser estabelecidos também convênios com a Fundação Procon. Logo, o titular de dados ele poderá utilizar, através da Fundação Procon, para poder solicitar a proteção dos seus direitos de titulares de dados pessoais. Então, no cenário futuro, que não é tão distante, estamos estabelecendo aí em torno de 1 a 2 anos aproximadamente, o tema de proteção de dados pessoais será algo corrente na vida de vocês, mais do que tem sido ultimamente. E a NPD, ela se coloca muito como parceira dos municípios. Eu sugiro até que vocês que estão nesse caminho, Luzia, Júnior e Ailton, que possam buscar, né, através dos guias já existentes, disseminar isso para todos os servidores como algo para permitir que todos tenham acesso ao conhecimento necessário para se qualificarem, para atuar no dia a dia dentro de cada órgão, dentro de cada secretaria. Bom, com relação à responsabilização no tocante à aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, né? A legislação, a Lei 13.709, de 18 de agosto de 2018, ela estabelece a responsabilidade civil do controlador, estamos falando do prefeito. Mas todos que estão abaixo deles, de alguma forma, se durante a realização de alguma atividade de tratamento de dados pessoais não seguir a cartilha estabelecida pelo comitê gestor, pelo encarregado e pela própria legislação, essa conduta ela será passível de análise e, em caso de um comportamento que seja diferente daquilo estabelecido em lei, o servidor ele poderá ser responsabilizado. E essa responsabilidade do servidor se dará de que forma? Possivelmente pode ter uma recomendação da abertura de um processo de sindicância para investigar a conduta e a boa-fé daquele servidor, se ele atuou ou não de acordo com a legislação dentro das normativas que ela estabelece, e os formatos devem ser realizados e obedecidos nas operações de tratamento de dados pessoais. Só uma observação, que nesse caso da responsabilização, o juiz pode inverter o ônus da prova. Então, na verdade, você vai ter que provar que você não fez o dano, e não o acusador a provar que você tratou errado. Então, nesse caso, em virtude do desbalanceamento de forças, o juiz ele pode falar assim, inverte o ônus da prova. E aí a gente não vai ser responsabilizado, todos nós, quando? Por favor? Quando a gente provar que não realizamos o tratamento a que é atribuído, por isso a gente precisa ter procedimentos que ajudem a isso, que embora tenha sido realizado, não houve violação da legislação, ou que o dano é culpa do titular. E como que vocês vão conseguir responder a essas coisas? Seguindo estritamente as políticas que forem determinadas. Então, eu vou fazer aqui para ajudar meu amigo, eu estou fazendo aqui mais rápido. Se você tomar alguma atitude que cause dano, não é nem por gosto do secretário, é pela lei. Ela vai pegar e vai descobrir que tem um procedimento, não foi cumprido. Qual foi o motivo, não conta. Então é por isso a importância de todos nós obedecermos aos procedimentos de segurança da informação, que por tabela a gente já está tratando a privacidade. Então é sempre interessante notar isso. A segurança da informação é um pouco maior do que a privacidade. Ao obedecermos os procedimentos de segurança, a gente pode ficar tranquilo com privacidade.
Próximo. Aqui agora a gente está chegando na parte final já, acho que vocês não aguentam nos ver mais falar, mas uma recomendação que a gente queria dizer é o seguinte: a gente está falando de dado pessoal, mas a gente está falando também de informação pública. Tem outras duas leis que nos ajudam demais, mas nos ajudam demais a implementar a LGPD. Uma é a lei dos arquivos públicos, porque nela tem as tabelas de temporalidades. Se os dados moram nos documentos, eu tenho uma relação de todos os documentos, aonde eles nascem, aonde eles morrem, fica muito fácil de mapear os dados. Mas pode ser que aqui a gente não tenha a lei do arquivo. O mesmo esforço que a gente vai usar para mapear dados para a LGPD, a gente pode mapear dados e cumprir essa outra lei. Então é muito interessante da gente notar isso, porque a gente vai ter que fazer um esforço de identificar essa informação. E esse mesmo esforço, ele pode ter mais ganho do que só a lei. Na lei dos arquivos e na lei de acesso à informação. Então a lei de acesso à informação, ela já prevê. Lei de acesso à informação é dados públicos devem ser disponibilizados. E dados pessoais devem ser protegidos. Então, na letra da lei de acesso à informação, esses dados já são protegidos. Por que faz sentido a gente pensar junto? Porque o titular de dados, ele tem direito de fazer pedido, de saber se trata, e a lei de acesso também, ela oferece esse canal. Então, pode ser interessante pelo modo de gerenciar a demanda do cidadão. E, por fim, eu acho que a gente colocou isso sem ver o trabalho de vocês, mas a gente está muito alinhado com relação às normas técnicas de segurança, que é o que está fazendo o conteúdo da primeira apresentação do Sistema de Segurança da Informação. E uma observação bastante importante: tem a ISO 27701 para o pessoal de TI. Essa tem a 27701, a 701 ela faz o quê? Ela amarra a segurança da informação na LGPD. Então, é um jeito de você fazendo o trabalho da segurança da informação, pela norma técnica, você vai ter a comprovação de que a sua aderência com a LGPD está garantida. Então, vocês estão no caminho certíssimo. Parabéns. Agora eu queria com vocês. Muito de perguntas essas horas da tarde, né? Mas faz parte do script. Estamos aqui para responder. Sintam-se à vontade. Caso vocês queiram encaminhar por escrito, a gente pode pedir para que envie para a Lu, a gente vai responder todas essas questões do jeito que for melhor. Alguma observação, Douglas? Não, acho que é isso. Só para reforçar essa questão que você falou com relação à lei de acesso à informação, eu gostaria de deixar assim claro a opinião que a gente tem de que a lei de acesso à informação ela não é uma lei concorrente da Lei Geral de Proteção de Dados, da LGPD. São legislações que devem ser compreendidas, atendidas em conjuntos, elas são aliadas. Então, muitas vezes, para que se possa negar uma informação pública, utilize como justificativa a existência de dados pessoais. Isso é algo que precisa ser muito bem pensado, né? Por isso que a gente tem prazo para fazer as respostas. Então, é necessário sempre trabalhar com a preservação dos dados pessoais, né? E não justificar a lei como um mecanismo para não se atender os pedidos de acesso à informação pública. Muitíssimo obrigado, gente. Que vocês tenham um ótimo dia. Obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado. Pessoal, então assim, dúvidas que tiverem, pode enviar no meu e-mail, tá? Ainda não encerrou, mas eu vou dar um... o pessoal deu tanto.